Agora? Não? Sim. Ficar de pé? Vamos ficar de pé, gente. Então vamos começar com uma canção, Senhor Poderoso. O Senhor Poderoso. O Senhor poderoso. O Senhor Poderoso. O Senhor poderoso. Amar, amar, amar a ti. Amar, amar, amar a ti. Amar, amar, amar a ti. Amar, amar, amar. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor Poderoso. O Senhor poderoso. Senhor Poderoso. O Senhor poderoso. Pegar, pegar, pegar por ti. Pegar, pegar, pegar por ti. Vou pegar, pegar, pegar por ti. Pegar, pegar, pegar. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Vou pregar, batizar, dedicar cada dia a ti. Senhor. O Senhor poderoso. Senhor poderoso. Senhor poderoso. Diga aí que lá você vive. Eu vivo ao lado do Senhor. Diga aí que lá você vive hoje. Eu vivo ao lado do Senhor. Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo. Vivo ao lado do Senhor. Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo. Vivo ao lado do Senhor. Diga aí que lá você canta hoje. Eu canto ao lado do Senhor. Diga aí que lá você canta hoje. Eu canto ao lado do Senhor. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto. Canto ao lado do Senhor. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto. Canto ao lado do Senhor, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto. Canto ao lado do Senhor. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto. Canto ao lado do Senhor. Vamos, Legal, gente. Bem-vindo ao Estagiário de Verão. Então, hoje a aula vai ser sobre pentecostalismo. Nosso Yuri, formado em 5 técnicos, 18 anos em igreja pentecostal, vai pregar a palavra pra gente. Filho do pastor. Filho de pastor também. Então, Yuri, vai lá. Vamos, Yuri! Prega, meu Amém. Vamos, Yuri! Eu, como poderia falar, meu nome é Yuri, tenho 22 anos. Realmente sou filho do pastor, fundador da igreja Casa da Fé. Vamos. Então, uma igreja pentecostal, né? Como muitas outras. E, se Deus quiser, em algumas semanas vou estar na África. Principalmente pelo Lucas, que me ajudou muito nesse tempo. E durante 18 anos da minha vida, eu vivi em igreja pentecostal. E fui acabar frequentando várias vertentes dela. Entre delas, carismáticos, eu cheguei a frequentar, eu cheguei a ir no neopentecostais, então várias outras vertentes. Né? Mas são muitas vertentes do pentecostalismo, então são tantas que a gente não consegue falar de todas elas hoje. Mas vamos falar de 4 principais e uma quinta, que é uma junção dessas 4 principais com algumas características próprias. A que veio depois é a mais nova. Vamos lá, Yuri. Ensinando. Então, bom, é claro, o que eu acredito? Eu acredito que dentro delas tem muitas coisas boas que a gente consegue aprender de cada uma delas, mas ao mesmo tempo tem muita falsa doutrina dentro delas. A primeira vertente do pentecostalismo seria os neopentecostais, a segunda clássica, outra cura divina, carismáticos, e essa quinta que eu falei, que é essa aqui é a junção de todas elas com algumas coisas específicas, seria os worship. Começou com um estilo musical, acabou virando realmente uma vertente do pentecostalismo, quando a Lagoinha começou a implementar isso na igreja. Então eu vou começar pelo mais antigo, pentecostalismo clássico. Bora lá, Yuri. Bom, quais são as características deles? O que eles pregam? Eles acreditam realmente na salvação, mas por meio de aceitar Jesus no coração. Então eles não acreditam que uma pessoa precisa ser batizada para ser salva, efetivamente. Eles pregam muito sobre a vinda de Jesus Cristo como algo que vai acontecer em breve, então algo que realmente vai acontecer. Eles começam a falar também muito sobre o batismo pelo Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. E como era dessa vertente clássico, eu falei em línguas também. Uau! E sério, Poderoso. Como é?
E olha isso. Dá um exemplo. Fala aí. Mas olha que loucura. Muitas vezes as pessoas pensam em falar em línguas como algo forçado. Ninguém é exatamente forçado a falar em línguas. Claro, não é algo que Deus vai lá, você ouve Deus falar, nossa, dá um treme o chão e você começa a falar. Não é nada disso. É realmente um punhado de emoções, mas uma pressão que você sofre num conteúdo emocional e você começa a falar coisas que vêm na sua cabeça. E isso é dado como falar línguas. Algumas pessoas falam que sua língua começa a tremer para poder começar a falar. Você está sentindo isso? É porque já é só você soltar e falar. Então, eles acreditam que o batismo pelo Espírito Santo não é no batismo das águas. É apenas quando você começa a falar em línguas. Então, a porta para o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas para eles. Um exemplo dessas igrejas é a Assembleia de Deus. Então, temos alguns irmãos que vieram de lá, como o Bruno está aqui, mas quem é mais meio da Assembleia de Deus? Eu também. Olha isso, nossa. Eita. Oh, glória. É uma Mas sim, são igrejas que realmente saem vertentes dela. Eu não sabia, né? O próximo são os carismáticos. Acredito que o Patrick também era dessa vertente carismática. Eles não têm uma placa de igreja, um nome, é apenas Igreja Católica Carismática. E o que acontece? Era uma junção do catolicismo com o pentecostalismo. Então são católicos que acreditam nos dons do Espírito Santo. Então é uma bagunça e não é uma vertente tão forte, sendo bem realista, mas querendo ou não, é uma vertente muito conhecida. A outra vertente é a cura divina. Então, o que acontece? O que muda aqui não são muitas crenças deles, mas a ênfase que eles dão para algumas coisas, que é a cura física e espiritual de pessoas. Então, você vai ver no culto deles, um culto que é bom, considerado bom para eles, é um culto que teve alguém que estava doente, alguém que estava machucado e foi curado nesse culto. Ou então, demônios aparecendo e alguém está lá e expulsando. Isso realmente acontece dentro dessas igrejas e eles usam isso para afirmar a fé dos fiéis que estão dentro das igrejas. Uma delas, até mesmo onde tem, é a Igreja Batista. Então, acontecia bastante isso. Eu fui da Igreja Batista também, da Coab 2. Então, era bem normal, era algo típico. Então, se o culto não teve nada disso, significa que não foi um culto poderoso, sabe? Não foi um culto realmente. Então, faltou alguma coisa. Temos o neopentecostal, que é formado mais pelos jovens. Então, tem bastante jovens, eles têm a teologia da prosperidade, né? Então, eles pregam muito sobre poder. Tanto o poder aquisitivo na vida financeira, na sua vida profissional, quanto o seu poder dentro da igreja. Então, se você faz milagres, se você tem visões, você consegue, sabe, ter um dom de profecias, então você é tido como alguém poderoso, alguém grande dentro dessa igreja. E aí que acontece vários erros, porque acabam formando muitas pessoas muito orgulhosas, porque são as pessoas que vão subindo, né? Acreditam que o poder vem delas e não de Deus. Muito bom. Sim. Um exemplo dessa igreja é a Universal. Acho que é um exemplo bem claro. E a última, que é a quinta, seria o worship. Então, por que eu falei que é uma junção de tudo isso? Eles juntam muitas crenças que têm, então eles acreditam no aceitar Jesus no coração como salvação, eles pregam sobre a vinda de Jesus, eles acreditam em expulsar demônios ou então falar em línguas, como muitos aqui eu acredito que já falaram também, não foi só eu. Fale um pouco. Mas o que acontece nas igrejas que são dessa vertente worship hoje em dia? Então, o que tem muito? Emocionalismo. Então, o que acontece dentro de lá? Tem muitos apelos emocionais. Então, quando você está lá, tá todo aquele clima, pessoas vão orar para você e falar coisas que vão te levar a estar mais emocional. Então, eles vão falar da sua família, vão falar sobre dificuldades, vão falar sobre talvez ente querido que você perdeu, ou algo que é difícil para você na sua vida. Eles vão tentar tirar o máximo da sua vida emocional. Então, vão tentar deixar você super emocionado. E acreditem, eles realmente conseguem fazer isso. Não, eles não pregam isso, obviamente. Ninguém vai chegar lá e falar, eu quero deixar você emocional. O que eles fazem é o clima que acaba gerando, eles acreditam que aquele sentimento que eles têm, aquele formigamento, toda aquela sensação é a presença de Deus. E algo forte é que eles acreditam que se você tem essa sensação, você aceitou Jesus no coração o suficiente para saber que você está bem com Deus. Nós sabemos como discípulos que isso não é o suficiente, mas é algo que eles acreditam muito forte. Outra coisa é a pregação deles em formato de coaching. Então, eles pregam falando sobre crescimento seu mesmo como pessoa.
Então, alto astral, coisas que você precisa fazer, mudar seu pensamento, lógica, como maneiras de pensar. E também, até mesmo o modelo de igreja. Quando você entra, provavelmente vai ter paredes pretas e um palco gigantesco com uma cúpula para bateria. E uma prancha de surf usada como púlpito. Então, alguns de vocês já viram isso já. Tem várias igrejas, a Bola de Neve foi a primeira a implementar isso. E a gente tem muita. E agora, eu acho que nos tempos de hoje, quando a gente vai compartilhar a fé, principalmente no campus, a gente vai achar muito desses grupos. Em especial os worships, porque eles atraem muito jovens. Né? Então, quando a gente compartilha a fé, é algo que a gente tem que ter muito cuidado com eles. Porque são muito sentimentais, ao mesmo tempo muito orgulhosos. Mas o que essas pessoas têm em comum, então? Vamos pegar a primeira coisa. Vamos lá, Yuri. Pelo meio de salvação. Então, o que eles acreditam? Que aceitar Jesus no coração é o suficiente para ser salvo. Mas para refutar isso, tá bom, vamos usar já começar com que nós, não que nós acreditamos, mas o que a Bíblia ensina sobre salvação. Sim, Claro. sim. Vamos lá. Vai, Yuri. Então, em Atos 2, 36 ao 38, Pedro está pregando e ele fala sobre o plano de salvação para a gente. E algo importante, eu até acabei falando errado, mas a gente nunca deve falar o que nós acreditamos, ou o que a ICC acredita, ou o que meu grupo acredita, mas é o que a Bíblia ensina efetivamente. A gente vai ler que vai ficar evidenciado isso, que a Bíblia não é uma convicção minha ou sua. É algo muito maior que isso. Então, Atos capítulo 2, versículo 36, fala assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A apresentação dom do Espírito Santo. Então, olha isso. Aqui a gente consegue ver bem claro: fé, o arrependimento e o batismo. Esses são os meios que a gente vê por meio da Bíblia como ser salvo. Amém. Então, o que eles acreditam, aceitar Jesus no coração, sabe? Isso não existe. Só a escritura por si só já fala muita coisa. Mas eles vão querer, obviamente, usar outras escrituras. Eu vou ler aqui com a gente algumas escrituras famosas que eles usam. Amém. Vamos lá. Vamos começar pela uma das principais, que é Apocalipse, capítulo 3. Já. Vamos lá, Yuri. Então, por que a gente está vendo essas escrituras agora? Né? Porque a gente precisa saber. Eu acredito que eles, apesar de serem muito emocionais, porque eu afirmo isso com certeza porque eu vivi 18 anos disso, né? Então eu sei, eu era totalmente emocional e orgulhoso. Ainda eu luto contra esses sentimentos, eu luto contra todo esse emocionalismo, luto contra o orgulho, mas é algo que fica muito encravado em cada um deles. Então é muito importante, extrema importância, a gente tem escrituras e saber como refutar eles, quando eles abrirem escrituras, porque eles, querendo ou não, eles ainda querem ouvir a palavra de Deus, eles acreditam na palavra de Deus. Sim, vamos lá, Bruno. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Muitos de vocês já ouviram essa, provavelmente em estudos bíblicos, pessoas abrindo, falando: tá, se aceitar Jesus no coração não salva, olha o que Jesus está, olha o que João está falando aqui. Olha o que está escrito em Apocalipse. É simples, se a gente olhar no contexto, no versículo 14, para quem João está escrevendo essa carta? Vocês darem uma olhada. Igreja de Laodiceia. Ele fala: ao anjo da igreja de Laodiceia ele escreve, ou seja, o líder da igreja de Laodiceia. Ou seja, são discípulos já são pessoas salvas. Muito bom. Ele não está falando isso para pessoas que precisam da salvação, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Ele está falando para discípulos que estavam vivendo de maneira morna e que precisavam restaurar suas convicções em Cristo. Isso aí. Muito bom. Então, aqui quando a gente olha o contexto, já fica mais simples. O que acontece muitas vezes é que, para deixar tudo mais sensacionalista, eles pegam escrituras fora de contexto, que cabem com o que eles estão pensando na hora, com a emoção que eles estão sentindo, com o clima que está, e eles colocam isso dentro e tentam colocar isso cada vez mais forte. Bom, agora uma outra escritura que a gente consegue ver. Romanos capítulo 10. Que eles vão usar efetivamente. E sendo bem sincero, quando eu li essa escritura, eu li ela e eu pensei a mesma coisa que eu iria fazer em Apocalipse. Eu falei: vou ver o contexto e já era. Vai ter lá, vai falar que é para uma igreja, vai ter alguma coisa falando que não é para eles. Mas vamos ler o que fala aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos lá, Yuri. Fala assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu fiquei tão confuso, cheguei a procurar para ver no grego se era a mesma palavra que era usada, até mesmo lá em Atos, era a mesma palavra usada para falar realmente de salvação espiritual. E realmente é. Uma pergunta para vocês. Como vocês refutariam essa escritura agora? Se eu te perguntasse, Amandinha, se te perguntasse, tá escrito isso agora, Amanda. Eu tô lendo isso aqui, eu acredito nisso. O que você falaria para a pessoa? Eu acho que é uma referência ao plano de salvação. Então, qual é o momento que você confessa? Usaria isso, é um cumprimento. Legal, muito bom. Ótimo. Agora, concordo plenamente com o que você falou, mas vamos ver na escritura. Vamos lá. Vamos ver numa escritura legal. Eu vi isso ontem, porque ele tem uma referência à escritura lá em Joel, capítulo 2. Vamos lá para Joel, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 28. Vamos lá, Yuri. Vamos, Yuri, muito bom. Então, se você ler o contexto, ele está literalmente falando de salvação. Ele realmente fala que se invocar o Senhor com a sua boca, confessar, vai ser realmente salvo. E eu fiquei confuso. E aí ele começa a referenciar em Joel capítulo 2. E vamos ver Joel capítulo 2, versículo 28. Quem Joel referencia também? Vamos, Yuri. Eles podem até mesmo falar que é uma escritura do Velho Testamento, mas isso é uma profecia, então logo, já começa a valer até mesmo hoje. Então Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão visões, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e suas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Exato. Então Joel está falando sobre um acontecimento que aconteceria em Jerusalém e que teria muito poder, ele iria derramar sobre o espírito dele. E onde a gente consegue ver isso acontecendo efetivamente? Atos 2. Então a gente começa a ver em Atos 2. Ok, então agora a gente está vendo aqui sobre falar, invocar o nome do Senhor, é referência para Joel e Joel está referenciando para lá. Então vamos começar a ver o que significa invocar efetivamente o nome do Senhor. Vamos. O que leva a tudo isso? Vamos lá. Vamos lá em Atos 2,16. Vamos lá, Yuri. Vamos, Yuri. Atos capítulo 2, versículo 16. Claro. Fala assim: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Então ele já está falando da profecia que a gente acabou de ler. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aqui é a pregação de Pedro. Naquela hora, quando veio o Pentecostes sobre a igreja, cai, desce o Espírito Santo, todo mundo começa a ter aquela língua de fogo, era uma loucura acontecendo. E é onde vê Pedro pregando sobre o plano de salvação. Vamos ver o versículo 38 lá embaixo, depois que ele fala todo o plano de salvação que Joel começa a falar. Versículo 38 de Atos capítulo 2. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 22, versículo 16, quando, mais uma vez, a gente consegue ver lá, agora, realmente, essa ligação. Porque agora a gente viu que Joel, aquela profecia de Joel, está ligada com o plano de salvação. A gente consegue ver agora, em Atos capítulo 22, 16, o que significa efetivamente invocar o nome do Senhor. Muito bom, Yuri. Então, quando eles perguntarem, é bom a gente saber, ok, a gente sabe que é, porque quando a gente vai lá batizar alguém, a gente pede para a pessoa, a gente já viu, todo mundo viu alguém fazendo isso. Quando você foi ser batizado, você foi lá, falou: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas quais escrituras a gente usa para isso? Em Atos capítulo 22, versículo 16, fala assim: e agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Muito bom. Então, invocar o nome do Senhor nada mais é do que fé, arrependimento e batismo. Muito bom. Claro, é importante no momento do batismo a gente proclamar que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, mas sem fé, arrependimento e batismo, isso não vai valer nada. Então é um pacote completo, como o exemplo que a gente usa. Se eu vou fazer um bolo de chocolate sem chocolate, não é um bolo de chocolate. Então, se eu quero ser salvo, se a pessoa mostra a escritura para você, você pode explicar para ela. Se você quer efetivamente ser salvo, por meio das escrituras, não pelo que eu acho, você precisa de fé, arrependimento e batismo. Isso aí. Amém. Muito bom. Muito bom.
Agora, mas uma coisa que eles acreditam é como o batismo sendo um símbolo. Mas o símbolo do quê? Alguém sabe? Não. É o símbolo de que agora você. É o símbolo de que agora você já é salvo, mas agora que você realmente está fazendo parte dessa igreja, você está se tornando um membro. Quase. A gente vê lá na igreja da Assembleia. Bom, o que a gente acreditava sempre que eu ia era que era uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Se você abrir na igreja da Assembleia, vai ter um escrito, uma declaração de fé deles. E eles falam que símbolo é esse. É o símbolo de que quando você aceitou Jesus no coração, você já estava salvo. É apenas um símbolo para o mundo que isso que aconteceu, você já está salvo. E você realmente faz parte daquela igreja. É um símbolo remetente a quando você aceitou Jesus no coração. Então, basicamente, a ordem deles é: aceita Jesus no coração, aí você é salvo. E aí depois você é batizado. Então, ok, eu sou salvo não no batismo, eu sou salvo por assim. Então, eles acreditam no batismo sendo símbolo. E, sendo bem sincero, as escrituras falam bem claro sobre isso, sobre o batismo. Eu acho que a gente não precisa explicar muita coisa, mas eu vou ler algumas escrituras que deixam mais claro. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, fala sobre. Vamos lá, Yuri. Vamos, Lori. Vamos lá, Yuri. Fala assim, ó, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui já fica bem óbvio. Quem crer e for batizado será salvo. Está o batismo aí como para a salvação. Mais uma vez, em Romanos capítulo 6, a escritura que a gente usa nos estudos. Vamos lá para Romanos. Vamos lá, Yuri. Vamos ver. Aí aqui a escritura de Marcos 16, a gente consegue ver que eles invertem, né? Eles colocam, quem crer será salvo e aí será batizado. Então, não faz sentido, porque a Bíblia em nenhum momento fala disso. Mas em Romanos capítulo 6, versículo 3, fala isso. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele. Ele não fala que é um símbolo. Não um símbolo de sepultamento, ou de aceitar Jesus, ou de que eu sou salvo. Não. Ele fala, portanto, fomos sepultados com ele. Efetivamente, isso é algo efetivo. Algo que realmente acontece no momento do batismo. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém. Então o batismo não é um símbolo. O batismo é algo muito sério. É muito mais simples. Eu acredito piamente agora, eu tenho até vergonha de falar que eu acreditava no batismo algo tão sério, tão profundo como um símbolo. Eu acho que a gente consegue, muitas vezes, acabar diminuindo o valor do batismo. Eles acabam diminuindo muito o valor do batismo. Eu lembro de uma amiga minha, a gente estava fazendo um curso técnico na época, e ela chegou para mim e falou, nossa, eu vou ser batizada agora, então, depois que eu ser batizada, eu vou ter que viver sério. E na época, não era símbolo, e eu concordei com ela, eu não achei estranho isso. Por quê? Porque era algo que a gente acreditava, efetivamente. Mas a Bíblia é muito clara em referência a isso. Agora, algo importante para a gente entender é que as experiências, elas não podem ser refutadas. Nós não refutamos experiências das pessoas que elas têm nas igrejas delas. Por exemplo, Alisson mesmo, já compartilhou várias experiências que ele viu acontecendo, de pessoas chegarem e profetizarem, falarem algo que está acontecendo, um sentimento que ele está tendo, um pensamento, e falarem para ele, como que aquele cara sabe? Você não refuta isso com a Bíblia. É um sentimento, as pessoas são realmente verdadeiras com isso, elas realmente são lá sinceras. E pode ver, todas as pessoas que vêm dessas vertentes, elas são extremamente sinceras. Elas vão começar a falar de coisas que realmente aconteceram, mas é importante entender que nem mesmo Jesus, ele refutava as experiências das pessoas como curioso. Olha as escrituras. Vamos abrir aqui. Em Daniel, vamos ver um pouco de pessoas que viveram experiência. Porque experiência não é sinônimo de salvação. Vamos abrir em Daniel capítulo 27. Vamos lá, Capítulo 2, versículo 27. Desculpa. Vamos lá, Yuri. Aqui, Nabucodonosor, ele teve um sonho. E aí ele pede para várias pessoas que estavam lá junto com ele, pede para elas revelarem o sonho dele. Ele não queria falar, ele falou, não vou falar qual é o meu sonho. Vocês vão ter que falar qual é o meu sonho e falar o que esse sonho significa.
E eles falam, não, Nabucodonosor, isso é impossível. Não tem como fazer isso. E aí, Daniel é chamado para poder fazer isso. E olha isso. No versículo 27 que fala, capítulo 2. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor. Quem mostrou ao rei Nabucodonosor? Deus. Então quer dizer que Nabucodonosor, mesmo sem ser um cristão, ele teve uma experiência com Deus. Olha isso, ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Então Daniel começa a falar para ele, interpretar o sonho. Nabucodonosor teve uma experiência com Deus. Nabucodonosor era salvo? Não era salvo. Então, pessoas que não são discípulas ainda podem ter experiências com Deus. Pode acontecer muita coisa. Vamos ver aqui também, em Mateus 27, 19, mais uma experiência. Vamos lá. Uma experiência famosa. Vai, Yuri. Muito bom, irmão. Fala assim, ó. Mateus capítulo 27, versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A esposa de Pilatos teve uma experiência com Deus. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 3, quando a gente vê Nicodemos, quando ele começa a falar, o que ele começa falando? Vamos abrir lá para dar uma olhada, para ver o que ele começa falando. E agora fica muito claro o que está evidenciado sobre ter experiências ou ter algo, alguma coisa sobrenatural acontecendo na nossa vida. Muito bom, Yuri, vamos lá. Olha o que fala: viu um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: olha o que Jesus começa a falar. Nicodemos chega para ele falando: nossa, você definitivamente está com Deus. Finalmente você é o Filho de Deus. Como alguém vai fazer as coisas que você está fazendo se não for o Filho de Deus? É impossível isso. E olha o que Jesus começa a falar para ele. Isso realmente impactou. Ele começa a falar. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus começa a falar: essas experiências são lixo. É tudo mentira, é Satanás te usando, essas experiências não existem. O que ele fala para Nicodemos? É necessário que nasça de novo. Muito bom. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia com essas pessoas, a gente não tem que começar a refutar as experiências dela, falando que não, você falou em língua forçado, as pessoas que revelaram para você era mentira, alguém falou para ela. Não, a gente se importa, não é com isso, a gente quer essa pessoa no céu. E era essa a preocupação de Jesus Cristo aqui. Muito bom, Yuri. Mais uma, quando a gente vê em Lucas 4, a gente não precisa abrir lá, mas Jesus ele é tentado no deserto, certo? E Satanás começa a tentar ele, pedindo para ele fazer o quê? Sinais. Ter evidência, ter experiências, transformar uma pedra em pão, se jogar do penhasco. Ele começa a passar várias experiências para Jesus. Olha, Jesus, faz tudo isso. E o que Jesus se apoia? Nas Escrituras. Então, quando alguém chegar pra gente falando: nossa, eu tive uma experiência, a gente não vai mais ser orgulhosos, ser arrogantes, porque eu acredito que eu já fui muitas vezes, tudo bem sério e aberto, mas a gente tem que ser muito amoroso com isso. Olha uma escritura que me ajuda muito a entender esse conceito de como nós precisamos tratar essas pessoas com passado religioso forte do pentecostalismo. Vamos em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá, Yuri. Nossa última escritura. Muito bom, irmão. Aqui ele explica como nós devemos estudar a Bíblia para essas pessoas. Eu aplicaria para qualquer pessoa, mas especificamente para essas pessoas, eu acho que é algo extremamente importante. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 17. Fala assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, o primeiro ponto da escritura aqui que a gente consegue ver. Qual que é a primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui?
Quando a gente for estudar a Bíblia com essas pessoas, nós precisamos estar literalmente vestidos com as Escrituras. Ter as Escrituras gravadas na nossa mente, saber como as Escrituras que a gente precisa abrir, saber já o que elas vão conseguir mostrar pra gente. Por quê? Querendo ou não, mesmo elas tendo muito problema com emoções, orgulho, ainda assim elas acreditam na Bíblia. Eu acreditava na Bíblia, a Helena acreditava na Bíblia, a Bruna também. As pessoas elas acreditam na Bíblia que tem esse passado pentecostal. Mas qual é o problema? Elas não conseguem interpretar a Bíblia. Como a gente vê em Atos 8, o Luca, o tio, ele acreditava na Bíblia, ele estava lá lendo a Bíblia. Qual era o problema dele? O que ele precisava? De ajuda para interpretar. E logo depois disso, o que ele fala? Ele fala para a gente começar a ser arrogante, falar que ele vai para o inferno. Olha o que ele fala. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Claro, isso aqui também não significa que nós não precisamos ser fortes por isso. Assim, quando eu estudei a Bíblia, todas as pessoas que eu estudei a Bíblia, quando estudaram a Bíblia comigo, tive muito problema com orgulho. E foi necessário que fossem fortes comigo. Mas ao mesmo tempo, me amaram muito. Então, como que a gente precisa tratar? Claro, a gente precisa ser muito forte nos estudos. Gabriel e família estavam no estudo. Eu falei que eu era um discípulo. Eu perguntei pra ele, você é um discípulo? Ele falou, sim. Aí eu falei, então eu também sou um discípulo. Foi essa grande conclusão que eu cheguei. E o mais incrível é que ele não foi lá e começou a me amaldiçoar, sei lá. Ele falou amém, mas ele começaram a amar muito minha vida. Chamaram para ir jogar futebol, me chamaram para fazer várias coisas com o reino. Me amaram tanto minha vida, eu comecei a ver, mano, eu nunca fiz isso por ninguém. E isso começou a eu ter essa mesma sensação que ele fala, sabe? Você começa a ficar realmente constrangido. Você começa a pensar, eu não sou um discípulo. E aí sim o orgulho dessas pessoas é quebrado. Claro, eles leram a escritura para mim, foram fortes, falaram para mim sobre o meu orgulho, me mostraram com as escrituras como eu precisava e como eu poderia mudar, mas ao mesmo tempo eles ensinaram com muita mansidão e sabedoria. Então, quando a gente estudar a Bíblia com essas pessoas, coisas que a gente precisa se sentar bem, entender qual que é o passado dela efetivamente, porque eu posso vou chegar numa pessoa que tem um passado carismático e começar a falar para ela sobre teoria da prosperidade. Não faz sentido isso para ela, tipo, ela não tem problema com isso. Não é só porque ela tem um passado pentecostal que eu vou começar a discipular ela sobre isso. Então, se eu sei qual é o passado que ela vem já, se eu entendo já, não, ela tem esse passado, essa igreja dela é dessa vertente, então eu consigo já saber as escrituras que eu vou usar. E aí eu vou poder responder a ela a razão da minha esperança. Então, ensinar ela com mansidão e com sabedoria. Isso aí, muito bom. Então, é isso que eu ia falar para vocês, para Deus seja a glória. Eu queria saber alguns comentários. E dúvidas? E dúvidas. Eu queria agradecer, obrigado. Você estava falando sobre